Tudo bem, família? Vamos iniciar a fabricação da nossa curvadora de tubos. Nós vamos então fazer uma curvadora de tubo o mais barato possível para que você também consiga seguir esse passo a passo e fabricar a sua. A curvadora de tubo ela é excelente para que você ganhe tempo e também ofereça produtos de maior qualidade com curvas perfeitas. Então vamos lá e vamos começar a execução da nossa curvadora de tubos. Primeiramente, para quem não assistiu o vídeo que eu falo sobre alguns modelos, as mais utilizadas curvadoras de tubo, então o modelo que eu escolhi para fabricar é esse que está na tela. Este é o modelo que nós vamos fabricar. Então, nesse vídeo, nós vamos fabricar primeiro a base. Assim como a construção de uma casa, se começa pelo alicerce, também quero começar essa máquina pelo alicerce dela. Então iremos fazer uma base. É de suma importância que a base seja bem feita, até porque para ficar leve você vai pôr uma extensão, um tubo, para poder fazer força e fazer a curva no tubo. Devido a isso precisa ser bem reforçado. Então primeiro passo, eu fui no ferro velho, comprei alguns materiais para que possamos então fazer a base. Então vamos lá, que a primeira parte que eu vou fazer, como é uma estrutura, a chapa base embaixo você pode fazer com a que você quiser. Pode ser uma quadrada, uma redonda, pode ser uma chapa aí de pelo menos aí uns 8 milímetros, uma chapa 5,16 de espessura, para poder fixar e ficar bem firme no chão. No meu caso, eu achei essa peça aqui, que eu achei muito interessante, a peça de uma máquina. Essa peça não é ferro fundido, é de aço. E eu achei legal porque é uma peça que já vem meio que no jeito. Eu olhei aqui, ela está desgastada aqui dentro, você vê que é uma peça de alguma máquina, ela está cheia de furo com rosca, você vê que é uma peça que tinha um rolamento, é um modelo bem legal, tem até um código aqui, isso aqui nós vamos tirar com a esmerilhadeira. Aí aqui eu coloco 4 parabolts para fixar no chão e vai ficar muito legal o desenho dela. Para fazer a coluna, pode ser quadrado, redondo, fica a seu critério, aquilo que você achar mais em conta possível. Mas lembre-se, procure o que tiver espessura de parede mais grossa possível também, para ficar uma coluna bem reforçada. Uma dica importantíssima que você vai encontrar em ferro velho é esse tubo, que tem a espessura da parede de 3 milímetros, praticamente é 1/8 de espessura. E esse tubo aqui, para quem não sabe, é muito utilizado, ou foi muito utilizado, em instalação daquelas antenas grandes da Sky. Então isso aqui você encontra, é aquela que o pessoal parafusa em laje, a pessoa acaba fazendo um suporte pondo na parede, mas esse tubo aqui, você vai encontrar ele em ferro velho. Geralmente, se vocês derem uma boa pesquisada ou conversa com aquele pessoal que instala a antena, pode ser que ele tenha e te venda barato esse tubo, porque é um tubo de parede grossa que acaba saindo caro se você for comprar, e só vai vender a barra de 6 metros. Então esse aqui já vem no jeito e esse vai dar certinho, porque como ele é mais fino e ele não encaixa aqui, eu ia ter que fazer um preenchimento, tá vendo? Como do outro lado dele já vem soldado uma chapa base até de espessura boa, eu vou fazer aqui o recorte então e soldar ele nessa flange. Vai ficar bem legal a base da nossa curvadora. E na parte de cima, para receber a curvadora, vou utilizar essa chapa. Essa é uma chapa de 100 milímetros por 10 milímetros de espessura. É uma barra chata de 4 polegadas. Vou cortar ela aqui no meio, pôr uma chapa em cima da outra, fazer a furação, fazer rosca. Por que eu vou fazer isso? Porque uma delas eu vou soldar na ponta do tubo e a outra vai ser soldado na nossa curvadora. Porque assim eu coloco em cima e parafuso com 4 parafusos ela aqui. 4 parafusos aí, 3/8, dá para fixar bem bacana. E se eu precisar um dia fixar uma outra máquina, eu posso muito bem soltar os parafusos e utilizar a mesma base para colocar uma outra máquina. Se eu quiser colocar uma calandra ou uma cortadora de chapas, alguma coisa assim, eu utilizo a mesma coluna, sem problema nenhum. Por isso que eu vou fazer um sistema de parafusar, caso eu precise por outra máquina, fica fácil então
para fazer aí a alteração de uma máquina para outra utilizando a mesma coluna. Eu comprei no ferro velho, essa chapa aqui eu já tinha, porém eu coloquei ela a preço de ferro velho junto com essas outras duas que eu comprei para vocês terem uma noção. Aqui tem 16 quilos de material, porque essa flange é muito pesada. Então aqui tem 16 quilos com as 3 peças e no ferro velho saiu a R$4 o quilo. Infelizmente já não está tão barato assim no ferro velho. Então 16 quilos vezes R$4 o quilo sai R$64. Ah, Fábio, dá para ficar mais barato a base dessa máquina do que R$64? Dá, se você utilizar aqui apenas uma chapa quadrada ou retangular mais fino. É que eu gostei muito dessa peça, fui muito com a cara dela e eu quis usar ela. Então vai ficar um pouquinho mais caro por isso, mas você consegue fazer a menos de R$50 fácil, utilizando uma chapa mais fina, além de uma peça tão pesada igual essa aqui. Então em toda a etapa de fabricação da curvadora eu vou sempre falando custo. E vou fazer um vídeo final com todos os custos também, para que vocês entendam em cada etapa o quanto foi de custo. Então bora para a execução! Vejam que eu estou mostrando no vídeo a preparação. Eu estou limpando a peça, tirando corrosão, porque peças que vêm de ferro velho tem pontos de ferrugem. Então lembre-se sempre de pegar um disco flap, limpar, tirar toda a parte do ferrugem. Como aqui nesse tubo, ele é um tubo galvanizado, mas havia marcas já de corrosão. Outra coisa que vocês vão notar, ó, ele tem um amassado aqui e um amassado aqui. Então, caso você não queira esse tipo de amassado no seu material, aí na sua ferramenta que você vai construir, então o ideal é comprar um material novo. Como eu quero fazer o mais barato possível, peguei no ferro velho, vai ser difícil encontrar um todo bonitinho, mas pode acontecer. Esse tem esses amassadinhos que para mim não vai me incomodar, mas se caso você falar, ah, Fábio, como é que eu faço? Eu não tenho grana, mas eu também não quero amassado. Você pode passar uma massa plástica depois, comprar. Eu não sou adepto à massa plástica, não gosto, mas para quem gosta, passa uma massinha plástica aqui, lixa bonitinho e você não vai ver amassado no tubo. Agora eu vou entrar com o disco de corte para cortar essas abas e ficar no diâmetro que eu preciso para encaixar aqui, colocar aqui em cima e poder fazer a solda.
Dei 4 pontos embaixo para acertar o nível, para ele ficar certinho aqui. Vejam que desse lado está certo. Posso girar para o outro lado que também está certo. E também pelo lado de cá está totalmente certo. Vou aplicar um anti-respingo, porque eu vou fazer 2 cordões. Um com eletrodo de 2,5, 60-13 e depois um de 3,25. Toda vez que você for fazer furo em chapa, que você quer que o furo fique perfeito, alinhado a chapa de cima com a de baixo, nunca confie em prender somente com alicate de pressão e colocar na furadeira. A chapa com certeza vai se movimentar, então sempre você dá um ponto de solda, faz um cordãozinho de cada lado e tá tudo certo, que aí a chapa não movimenta. Vou colocar 15 milímetros para dentro. Eu entrei direto com a broca 8, porque eu vou fazer a rosca 3/8 aqui, e vejam a espessura. Entrei com a broca, furou bacana. Olha que bacana, nem marcou a broca nem nada, a furação que eu fiz. Essa é uma broca 8, eu gostei muito da qualidade dessa broca, ó, do nosso parceiro Disflex. Essa é a chapa que eu vou soldar na parte de cima, então eu vou fazer rosca aqui para parafuso 3/8. Essa outra eu fiz o furo, alarguei para poder passar tranquilo aqui um parafuso de 3/8.
Então essa chapa eu vou separar ela para depois soldar aqui a nossa curvadora em cima dela para parafusar então no nosso pedestal aqui, na coluna da máquina. E essa eu vou fazer rosca, só que eu não vou fazer rosca agora, porque senão na hora que eu for soldar ela aqui no tubo, pode cair respingo de solda dentro aqui, ó, e atrapalhar na minha rosca. Então eu faço a rosca depois. Vou então agora achar a altura para soldar essa chapa. Não existe uma altura certa, uma altura que seja padrão. A altura, quem vai decidir é você, conforme o seu projeto, conforme a sua estatura. Eu, como tenho 1,85 m, a minha cintura geralmente é 10 centímetros abaixo da cintura. Isso é uma regrinha básica para você não forçar a sua coluna. Então, o que eu quero fazer? Eu quero deixar ela um pouquinho mais alta do que 10 centímetros da minha cintura. Então, como a máquina já vai ter aproximadamente isso, então eu vou cortar mais ou menos aqui, ó, na altura da minha cintura. Soldo essa chapa, depois a máquina vai ficar exatamente finalizado nessa altura. Vai ficar legal a pegada aqui, ó. Já tô vendo aqui, ó, que pra mim, eu não posso fazer muito baixo da altura da bancada ou algo assim, ó, senão eu vou ficar trabalhando sempre forçando a coluna. Então, faço mais alto aqui para que eu possa trabalhar, ter uma postura melhor de trabalho aqui. Eu vou cortar, vou deixar na altura aqui, ó, de 95 centímetros. Então 95 centímetros, quase 1 metro, tá ótimo. A máquina vai ficar aí com 1 metro para mim trabalhar, vai ficar bacana. Aí você coloca a medida que você achar melhor, tá? Isso não tem uma regra ou um padrão. Claro que se você for comprar uma máquina dessa pronta, ela vem mais baixa. Geralmente ela vem assim com uns 85 no máximo, 85 de altura, entre 80 e 85. Mas eu acho aquelas maquininhas baixas, eu já vi elas sendo vendidas, a altura para mim fica muito baixo. Por isso que eu estou fazendo mais alto. Ponto de solda desse lado primeiro. Então a base da nossa curvadora de tubos está pronta. Olha que bacana essa parte redonda embaixo, por isso que quando eu vi ela no ferro velho eu falei, eu vou levar essa peça. Mesmo que seja pesada, mas eu olhei e falei, não, eu vou levar porque eu acho que vai ficar muito legal. Tá bem soldado, bem firme, então façam com o melhor material que vocês conseguirem, de chapa mais grossa, para que você possa, depois de instalado, fazer força com vontade, sem perigo algum da peça envergar, acabar amassando e você não conseguir ter uma curvadora de tubo bem resistente, para que você possa pôr força para curvar apenas o tubo e não sair com ela do lugar. Então tá aqui
A base está pronta, que é o alicerce da nossa máquina. No próximo vídeo já vamos para a parte do mecanismo. Vou mostrar todas as medidas, então acompanha que assim como eu acabei de mostrar que essa peça ficou com 95 centímetros de altura e quando colocar a máquina vai ficar com 1 metro, vai ficar ótimo para a minha altura, vou mostrar cada detalhe e cada medida nos próximos vídeos. Então fica ligado que essa curvadora de tubo vai ficar show! Bom, meus queridos, espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.